Meus irmãos, a paz de Cristo a todos, diretamente aqui da loja da CPAD em São Paulo. Você pode olhar aqui, a loja aqui, tem uma visão da loja. Nós estamos aqui em São Paulo para a reunião de obreiros na primeira segunda do mês. E também hoje é aniversário do nosso pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior. E nós estamos aqui para fazer a abertura da aula 7 da EBD. Você sabe, aqui no nosso canal você tem aulas para juvenis, para adolescentes e para jovens. Compartilhe essas aulas, mande em todos os grupos de WhatsApp, mande para os alunos, para os superintendentes da sua região, mande para todo mundo, vamos juntos semear a palavra de Deus. Meu número de WhatsApp está na descrição dos vídeos e também eu vou te falar que é o 19 988268480, 19 988268480. Nós temos 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, onde compartilhamos os assuntos da semana relacionados à EBD, onde nós compartilhamos livros e materiais em PDF, também o assunto da aula em PDF, tá certo? Então fique à vontade, nos ajude a fazer esse canal crescer para a glória de Deus, mande para todo mundo, inscreva-se no canal, curta, dê like nas nossas aulas, deixe o seu comentário que é muito importante, tá certo? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Nós vamos voltar aos estudos para continuar então a nossa aula 7 da EBD, mas antes disso, roda a vinheta. Maravilha, então, meus irmãos, chegando aqui com a aula 7 na classe de adolescentes, a Bíblia e a ciência. E aí, o que você achou dessa abertura direto lá da CPAD em São Paulo? Muito bem, né? Foi uma segunda-feira muito abençoada e dentro do possível a gente vai fazendo essas mudanças que trazem, né, uma dinâmica maior aí para a nossa aula. Bom, aula 7, classe de adolescentes, a Bíblia e a ciência. O texto em destaque está em Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Então veja que tudo o que foi criado declara, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então a gente vai analisar hoje a Bíblia e a ciência, não é? A Bíblia e a ciência, uma desmente a outra, elas estão em atrito. Enfim, é muito importante isso, até porque Paulo fala, ou melhor, Pedro fala na primeira carta, 1 Pedro 3,15, que nós devemos responder, estar preparados para responder com mansidão àqueles que pedirem a razão da nossa fé. E ciência tem a ver muito com razão. Bom, aqui no primeiro momento, ele pede para fazer no Quebrando a Rotina aqui, o que seria aí uma dinâmica, enfim, é algo muito simples e muito bacana e que vai realmente ajudar você a mostrar ao seu aluno, aos seus alunos, algo de uma maneira muito simples, que há sim alguém por trás de tudo que está criado. Há alguém que criou. E nós acreditamos que esse alguém é quem? É Deus. Então o que ele pede? Folhas de papel, tá? Folhas de papel quadradas, pedaços quadrados. E você vai escrever a frase. Em cada pedaço de papel, você vai colocar uma letra que forme a frase. Quem criou o universo? Mas lembre-se, papéis separados. Tá bom? Papéis separados. Quem criou o universo? Cada letra num papel. Coloca dentro de um saco, dentro de uma caixa, talvez, e chacoalhe bastante, peça para algum aluno. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe bastante. Agora abra e espalhe isso pelo chão assim de uma vez. Abra a caixa no chão. O que vai estar escrito? Claro que a frase não estará em ordem. Os papéis não estarão em ordem. As letras estarão todas misturadas. Alguns papéis virados para baixo. Peça para eles repetirem de novo. Pega os papéis, coloquem dentro da caixa e façam de novo movimentos com a caixa, mistura tudo, joga no chão ou sobre a mesa de novo. Bom, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, claro, você sabendo qual é a frase,
você vai então pegar esse papel e você vai montar a frase e pedir que eles leiam o que está escrito ali. Não é claro? Quem criou o universo? Então veja, a explicação é muito simples. Se aleatoriamente é impossível criar uma simples frase, formar uma simples frase, imagine o universo inteiro com leis, lógicas e a complexidade. Isso só pode ser fruto de uma mente criadora e intencional. É fruto da mente e do poder de Deus. Tá? Então tudo que está aí foi criado com um propósito, com uma intenção, por um ser inteligente, por um ser extraordinário, que é o nosso Deus. Então, é comum as pessoas associarem a ciência e a tecnologia, mas sua área de atuação é muito maior. A palavra ciência vem do latim e significa conhecimento. Conhecimento sobre qualquer coisa, biologia, química, matemática, psicologia, astronomia, paleontologia, educação, nutrição. Tudo isso e muito mais são ramos do conhecimento científico. Sua área de atuação é o mundo físico à nossa volta, o que inclui o universo inteiro, os seres vivos e nós, seres humanos e nossa forma de viver. No estudo científico, aqui é interessante, só vale o que pode ser provado, isto é, enquanto uma hipótese não puder ser comprovada em laboratório ou verificada na natureza, ela continuará sendo uma teoria científica e não uma lei ou um fato comprovado. Na ciência não há espaço para a fé nem para a revelação, ou seja, a ciência não pode crer na palavra de Deus como nós cremos. A ciência não pode nem mesmo crer que Deus existe. E como não se pode provar que Deus existe, começa aí o conflito com a fé. Então, é muito interessante isso. A ciência não prova a existência de Deus e nem a Bíblia é escrita com a intenção de provar a existência de Deus. A Bíblia revela o Criador. Como vimos na lição anterior, Deus se revelou aos homens por meio dos patriarcas, depois pelos profetas e por fim por meio de Jesus Cristo. Esta revelação está escrita e preservada na Bíblia, nossa regra de fé e prática. Logo no primeiro versículo da Bíblia, Deus se apresenta como o supremo Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse pequeno versículo está bem claro que um ser chamado Deus criou o universo inteiro, céus e a terra. Dá para imaginar o poder e a inteligência de um ser capaz de criar o universo? Vamos ler aqui alguns textos. Já pegou seu caderno de anotações aí? Isaías, capítulo 42 e versículo 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo que produz, que dá respiração ao povo que nela está e vida aos que andam nela. Então, Deus criou a terra, tá? E você sabe muito bem que essa palavra criou, não é? Ela vem criar a partir do nada, não é? Então, Deus não precisa, como homem, de algo para criar aquilo que ele faz, mas ele do nada, e como nós entendemos pela palavra de Deus, como o poder de sua palavra. Por quê? Porque ele é fonte de toda a vida física e espiritual, tá? Então, pelo poder de sua palavra, ele criou todas as coisas, tá? Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Quem é o Deus Criador? É o Deus Filho, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. 1 Coríntios 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. É extraordinário isso aqui. Hebreus 11:3.
Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que é aparente, do que se vê. Então, é interessante e necessário o trabalho da ciência, mas por terem como princípio de seu trabalho o experimento, a comprovação físico-científica, ficam presos em seu próprio conhecimento, chegando a conclusões que muitas vezes não passam de especulações e hipóteses, já que não trabalham como elemento imprescindível para que o homem entenda grandes dilemas de sua existência e da existência das coisas, a fé. Então, a Bíblia deixa claro que o homem é capaz de olhar a criação e entender que existe um ser inteligente, um arquiteto, um engenheiro do mais alto nível que criou todas as coisas em seu devido lugar, perfeitamente organizado e disposto segundo a ordem e a necessidade de cada um. Se a ciência não crê na Bíblia, como explica o universo? Os cientistas tentam descobrir por meio de seus estudos e recursos tecnológicos como o universo veio existir. Não é um trabalho fácil, afinal o universo é tão, mas tão grande, que até hoje não sabem qual o seu tamanho. Alguns cientistas chegam até mesmo a achar que é infinito. Também há cientistas que acham que o universo surgiu há bilhões de anos atrás por meio de uma explosão. O que é isso? Hipóteses. Hipóteses. Pois não há provas definitivas para nenhuma dessas hipóteses. A Bíblia nos ensina a olharmos para a própria natureza, para a sua ordem, a sua lógica, a sua perfeição. Ao contemplarmos a natureza, vemos a ação de um ser inteligente, que não apenas fez, mas planejou tudo. A Bíblia deixa claro que o homem é capaz de olhar a criação e entender que existe um ser inteligente, um arquiteto, um engenheiro do mais alto nível, que criou todas as coisas em seu devido lugar, perfeitamente organizado e disposto segundo a ordem e a necessidade de cada um. Leia Romanos 1, do versículo 18 até o 21. O que eu acho interessante é que, ao olhar para um edifício, a gente olha o edifício em pé e nós aceitamos que ele está em pé, porque alguém projetou no papel e coordenou a construção. Por que é tão difícil aceitar isso em relação a algo tão mais complexo quanto o mundo? Você vê um prédio em pé, ninguém pensa, logicamente, ninguém olha e diz: uma explosão causou esse edifício. Não é lógica, não é lógica, né? E tem uma questão, aliás, a teoria da evolução é ensinada como algo absoluto, mas é só uma teoria, deixando as pessoas presas só uma linha de pensamento. Por que não ensinar também o criacionismo e deixar que os alunos tirem suas próprias conclusões? Seria interessante que as escolas do nosso país ensinassem também o criacionismo. Então, nesse primeiro momento da lição, nós já entendemos pelo que lemos e tal, que a nossa fé, ela é uma coisa muito louca para quem não quer acreditar, mas ela é extremamente fundamentada em algo muito mais plausível do que uma explosão do nada e que de repente gerou tudo isso, ou a própria teoria da evolução. Então, é interessante que, eu estava escrevendo esse material e me veio uma pergunta, sendo estas outras teorias, para quem acredita nelas, tão mais plausíveis do que o criacionismo, porque ao longo dos anos e dos séculos se fez tanto para destruir a igreja que se sustenta em cima da base do criacionismo? Se o criacionismo é algo sem sentido, sem significado, para que se preocupar com isso? Então, eu acho que foi se acreditando, ou pelo menos foi se ensinando essas teorias, e de repente não há vontade de se reconhecer. Embora hoje já existam cientistas que acreditavam no evolucionismo
mas que hoje já percebem que nem tudo é como eles aprenderam e ensinaram por muitos anos. Mas a ciência não vai voltar atrás. E esse é um outro detalhe, porque a ciência, ela não é algo absoluto, ela não é algo imutável, não. Diversas coisas que a ciência passou décadas e séculos ensinando que era daquela forma, hoje já há experimentos que indicam outros tipos de comportamento naquilo que por muito tempo a ciência disse que era daquela forma. Então a ciência não é uma ciência exata, não é? Mas a Bíblia é. O que a Bíblia disse é o que aconteceu, e a Bíblia sustenta e se sustenta em cima de verdade absoluta, imutável, porque ela é a palavra de Deus e revela, portanto, o Criador. A Bíblia revela o Criador. A ciência destaca a criação. Convido você, na aula que eu estou gravando agora, nesse intervalo agora da aula, assista aí, é 1 minuto e 45 mais ou menos, o professor Adalto, que é um cientista, defensor do criacionismo, e ele vai falar sobre as marcas, a assinatura que Deus deixou naquilo que criou. Tudo que é criado tem a marca do Criador, tudo. E nós vemos na natureza e em nós, e em tudo que foi criado, as marcas do nosso Criador. Assista aí, eu volto já. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade e segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é foda. Olha só, é extraordinário, não é? É simplesmente fantástico. Como vimos, as ferramentas da ciência são limitadas para estudar o universo. Afinal, estamos falando de pessoas que, por mais inteligentes que sejam, estão em um planetinha na periferia da Via Láctea, que é apenas uma galáxia entre milhares, talvez milhões, cada uma com milhões de outras estrelas. Não é um ponto de observação muito comum. Então, a ciência não tem como comprovar ou como provar que Deus existe, que criou o universo? Não, não tem. A ciência não tem como provar nem a existência de Deus e nem que foi Ele que criou o universo. A Bíblia declara que os homens só podem chegar a Deus por meio da fé, jamais por seus próprios méritos. Assim, por meio de seus esforços intelectuais, os cientistas não podem encontrar a Deus, até porque não tem como você comprovar fé em laboratório. Mas Deus deixou algumas pistas, tá? Algumas pistas. A ciência descobriu a existência de diversas leis que controlam o universo. Leis químicas, leis da física, leis da matemática, leis da lógica e leis da natureza. Como reconhecer a existência de tantas leis universais que se conectam umas com as outras
para que não apenas o universo, mas a vida na Terra fosse possível, sem reconhecer que exista um legislador universal que as tenha criado. Então, tem muita coisa que converge para o destacamento da criação e que está na Bíblia e a ciência descobriu há pouco tempo. O ciclo hidrológico, vamos ver? Jó, capítulo 36, o ciclo hidrológico, tá? Jó 36, cadê? Jó 36, 27. Ele reúne as gotas d'água e do seu vapor as destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Do que Jó está falando aqui há cerca de, sei lá, mais de 3 milênios atrás? Evaporação da água, dos rios, dos mares, enfim, né? Ciclo hidrológico. A Terra flutua no espaço. Aliás, um professor que é, como que chama? Ufólogo, do Rio Grande do Norte, cristão, ele disse que se alguém quiser ganhar o Prêmio Nobel da Paz, é só estudar o livro de Jó. O doutor Dovin Dantas. Tem alguns vídeos dele na internet. Jó 26 e 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Aí alguém vai dizer, ué, mas o nada é nada. Como que a terra pode estar sustentada sobre o nada? Mas o nada existe. Há um experimento, eu não me lembro quando, que há muito tempo foi feito, em que foi pego duas esferas circulares, redondas, né, partida no meio, e uma foi acoplada à outra, e de cada lado cavalos foram colocados com correias para puxar ao sinal. Um grupo de cavalos para cada lado, para puxar aquelas esferas. E foi feito foi retirado todo o ar por meio do vácuo daquela esfera e ficou lá dentro o quê? O nada. Quando você tira o ar, fica o que lá dentro? O nada. E os cavalos tentaram e não conseguiram soltar essas esferas. Isso aí tem nos livros aí de biologia, enfim. O ar tem peso, 28, 25. Quando estabeleceu a força do vento, a Terra é uma esfera. Isaías 40, 22, e é uma esfera redonda. Ele está sentado sobre o círculo da Terra. Tá? Então, a descoberta de que a Terra é uma circunferência redonda e não plana, como muitos acreditavam, é algo recente. Tá? Isaías 43 e 16. Assim diz o Senhor que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Do que ele está falando aqui? Das correntes marítimas, que levam tanto a baixa temperatura quanto a alta temperatura, né? E o aquecimento dos mares. Já existem estudos hoje que dizem que tem a ver com o aquecimento global, e o aquecimento das águas do mar tem a ver com o descongelamento das geleiras e por aí vai. Bom, em todos esses casos, entre outros, a Bíblia já fazia essas afirmações há séculos e até milênios, muito antes da ciência os afirmar. Aqui ele tem alguns dados que eu achei muito interessantes. Em nossa vida, um coração bate 2,5 bilhões de vezes sem parar para descansar. Durante a vida, aproximadamente 227 milhões de litros de sangue são bombeados, oh meu Deus, são bombeados por todo o nosso corpo. Um glóbulo vermelho percorre nosso corpo 200 mil vezes em 120 dias, somente para ser destruído no baço, na volta de número 200.001. Nosso corpo tem 96 mil metros de vasos sanguíneos, equivalente a 2,5 voltas na Terra. O número de glóbulos vermelhos no corpo, se disposto sequencialmente, circundaria a Terra 4 vezes. Bilhões de glóbulos brancos morrem cada vez que temos febre para que possamos continuar vivos.
O olho pode distinguir milhões de tonalidades de cores. O ouvido tem 1 milhão de partes móveis. O nariz consegue determinar 10 mil cheiros diferentes. O cérebro faz aproximadamente 1.000 trilhões de cálculos por segundo. Você tem ideia do que é isso? Para mim, não é preciso muito para entender que tem alguém que organizou tudo isso. Então, a ciência, ela destaca a criação, e por que não dizer o Criador? Cada vez que a ciência faz uma descoberta, ela destaca o Criador. Ela coloca em evidência alguém que fez, que sustenta, que coordena, que organiza, que organizou tudo em seu devido lugar. Os cientistas tentam descobrir, por meio de seus estudos e recursos tecnológicos, como o universo vai existir. Não é um trabalho fácil. Afinal, o universo é tão, mas tão grande que até hoje não sabem qual o seu tamanho. Enfim, então, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Então, é como crer, essa ideia do Big Bang, dessas teorias, é como crer que juntando um monte de pedra, areia, cimento, azulejo, pedaço de madeira, coloca um rojão no meio, aquilo vira um prédio com a explosão. É um absurdo. Então, a criação do universo tem a ver com planejamento, organização e sustentação. Isso nós cremos e temos base para acreditar que isso é criação divina. A Bíblia não é um livro científico, mas de fé. Então podemos usar a Bíblia para estudarmos para a prova de biologia ou história? Opa, muita calma nessa hora. Embora a Bíblia possua eventualmente algumas informações históricas ou científicas, ela não é, nunca foi, nem nunca se propôs a ser um livro científico. A Bíblia é unicamente a palavra de Deus, revelando verdades espirituais aos homens. A Bíblia é um livro da fé, não da razão científica. Para deixar ainda mais claro, a Bíblia não é enciclopédia. Não precisa ter as respostas para os enigmas da humanidade, tais como o que matou os dinossauros, se Atlântida existiu ou se o famoso monstro do Lago Ness é real ou não. A Bíblia não tem que ter resposta para curiosidades inúteis. Ela é algo muito mais importante. Ela é a palavra de Deus. A missão da Bíblia é revelar que existe um Deus criador e Senhor de tudo e de todos. Ele fez o homem perfeito e puro, mas o homem pecou afastando-se de Deus. Deus elaborou um plano para salvar o homem. Deus construiu um povo para lhe dar a sua lei e dele nascer o Salvador. Jesus, o Filho de Deus, é esse Salvador. Um homem perfeito, sem pecado, para morrer por nossos pecados. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, construiu a sua igreja e prometeu voltar para nos resgatar. Enquanto Jesus não voltar, nós, a sua igreja, devemos pregar o Evangelho. Quando ele voltar, resgatará a sua igreja e fará novos céus e nova terra. Toda a Bíblia se resume nisso. Tudo que está escrito nela aponta para isso. Qualquer informação, mesmo científica, que não colabore com esta revelação, não faz parte da Bíblia. Tá? Então, é interessante notarmos que essa questão de que a Bíblia não é um livro científico ou de resposta sobre todas as coisas, pois como professores somos tentados a responder todas as perguntas dos alunos, muitas das quais não passam de especulações e curiosidades. A Bíblia não está limitada a responder, por exemplo, o que é pecado ou não é, e sim a nos fazer enxergar e conhecer quem é Deus e o que Ele espera de nós. A Bíblia apresenta um Deus Criador, que fez uma criatura chamada ser humano para adorá-lo, e que por ter o livre-arbítrio, essa criatura desobedeceu, pecou, se afastou de Deus, e que Ele, como Criador, preparou ao longo da história um plano perfeito para nos reconciliar consigo mesmo, com o objetivo de restaurar o relacionamento destruído pelo pecado no Éden. A Bíblia é um livro de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a ciência não comprova a Bíblia em si, mas comprova fatos declarados pela Bíblia.
antes de qualquer estrutura científica ter condições para atestar tais fatos. E isso só mostra quão sério e sobrenatural é este livro, quer acreditem ou não. Agora, para quem não quer crer, nenhum argumento é suficiente. Por isso que Pedro diz, prontos para responder com mansidão. Ou seja, com tranquilidade. Porque não somos nós que faremos as pessoas acreditarem. Eu sempre digo à minha filha que devemos ler a Bíblia e buscar o conhecimento para mantermos a nossa convicção. Porque principalmente hoje em dia nós não conseguiremos convencer ninguém. Nem é esse o nosso papel. Mas nós gostamos de responder todas as perguntas. Nós gostamos, aqui nos grupos do WhatsApp, aqui, meu Deus do céu, professores fazem cada pergunta que os alunos fazem. Como professores nos vemos tentados a responder todas as perguntas. Mas a Bíblia não responde todas as perguntas. A Bíblia responde a única pergunta que importa. O que faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Porque no final é isso que importa. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Mais uma aula. Glória a Deus. Nós chegamos ao final da aula 7. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus negócios. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, chama todo mundo, manda para todos os grupos, manda para os seus alunos. Deixe seu comentário aqui na timeline e até a próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.